Então, como eu havia comentado com vocês, nossa última discussão, a gente vai ter aqui algumas referências, que é do Dalgarron, que é do Manual de Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Fiorelli, que é um que a gente já usa já no campo da psicologia jurídica, e do Zimmermann, que faz uma boa dissecação também das relações dos transtornos mentais da psicopatologia. Eu havia comentado com vocês que na última aula que a gente ia fazer esse percurso inicial aqui, que é discutir as neuroses, então falar um pouco sobre a ansiedade, sobre os transtornos fóbicos, a questão da depressão, da histeria e da obsessão. E hoje a gente entraria aqui no campo das psicoses. Então a gente falou um pouco da neurose. A gente já havia discutido a neurose nos mecanismos de defesa. Só que chega um determinado momento que essas neuroses elas se transformam em patologias. Pelo excesso ou pela ausência, que é isso que eu já tinha falado para vocês. Assim. Mas só que aqui elas vão gerar um impedimento. Então, por exemplo, quando a gente pega a primeira característica aqui, que é a ansiedade. A ansiedade ela é algo normal, mas o excesso é onde aparece o problema aí para a gente. Voltando aqui, a gente inicia falando sobre o trauma. O trauma é um ponto nodal para a gente entender alguns adoecimentos. Por que é um ponto nodal? Porque o trauma ele executa um funcionamento no inconsciente. Então, ele não tem um nexo causal direto. Às vezes eu vou vivenciar só as consequências do trauma, eu vou vivenciar só os sintomas. Às vezes eu posso apagar o trauma em si. Então, é importante entender que o trauma ele retoma aqui para a gente a temporalidade do inconsciente, uma outra relação que vai mudar aqui, ó, os seus sentimentos de autoeficácia, modificação da percepção, transformação da percepção do mundo. Então, depois que você vivencia alguma coisa lá, por exemplo, nos estudos de caso que nós fizemos, depois que você vivencia lá alguma coisa, você muda a sua percepção. No caso da Luciana, lá, depois do estupro, todas as ruas do bairro começam a ficar mais escuras, ela começa a ficar mais receosa. Então, ela tem uma mudança da percepção dela. Ela também começa a se cobrar mais, começa a achar que a culpa é dela, então você vai ter esse sentimento de autoeficácia. No caso do trauma dela, é algo que está ali no campo do consciente. Ela lembra que ela foi abusada. Mas pode ter até momentos que são tão grotescos que ela vai lá e joga para o inconsciente, que ela apaga, simplesmente. Então a gente vai ter essa relação aí constante no trauma. Então você vai pegar aqui a pessoa reduzindo a sua interação social, comportamento de fuga e de evitação. Esses comportamentos pós-traumáticos, eles são muito perceptíveis em crianças. Quando vocês estiverem em contato com alguma criança que tá em algum conflito, você vai ver assim que ela tem um desenvolvimento habitual e aí ela muda de repente. Então, devido a algum tipo de trauma, ela reduz a interação social, ela reduz o toque, ela fica com uma percepção mais cuidadosa, com um monte de coisa. Um monte de características dessas vão aparecer. Mas seguindo aqui, como eu comentei, a gente está no campo da neurose. Foi isso que a gente perpassou na última aula e que eu vou voltar rapidamente. Então, tem um grau de sofrimento e de desadaptação em uma área importante da vida. E é uma desadaptação que impede o cotidiano da vida normal. Então, assim, diferente do mecanismo de defesa, que é algo que está ali e que vai transitar, aqui vai te impedir. E aí a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre isso. A gente falou de algumas ansiedades aqui, a fóbica, ansiedade generalizada, a fóbica, depressiva, histérica e obsessiva compulsiva.
o transtorno de ansiedade. Então, algumas características que eu falei para vocês. Primeiro, a ansiedade é algo normal. Todos nós temos ansiedade. Agora, por exemplo, nós estamos ansiosos com se a aula vai voltar presencial ou não, se eu vou ter emprego ou não. O que é isso? Assim, o meu corpo começa a se preocupar com alguma coisa, que ele começa a antecipar alguma coisa. O grande problema da ansiedade é que quando eu começo a antecipar alguma coisa, às vezes mesmo sem saber que coisa que é. Então, eu começo a funcionar tanto num processo de ansiedade, de receio, que o tempo todo eu vou estar, nossa, o que vai vir? Será que vai ser a próxima aula? Será que eu vou dar conta? Então, a ansiedade vai gerando uma ordem somática, uma alteração no corpo. Como é que eu lido com a ansiedade? É óbvio, o tratamento psicoterápico ele é fundamental. Em algumas situações, a questão do medicamento é fundamental também para ajudar nessa reorganização do corpo. Em outros momentos, é simplesmente compreender mais o contexto. Assim. A ansiedade está vinculada com essa antecipação e a gente tem uma ilusão de controle constante, né? De que eu vou controlar o que está por vir, e na verdade a gente tem muito pouco controle sobre as coisas da vida. Assim. Então, se eu começo a entender o contexto um pouco, isso começa a me ajudar. Assim. Se eu começo a entender que as coisas nem sempre dependem somente de mim, isso também começa a facilitar um pouco. Mas o caminho aqui é psicoterápico. Um relaxamento ajuda, é óbvio. Uma meditação ajuda. Mas eu não gosto de meditação. Tem outras formas. Fazer o que você gosta, redirecionar a sua energia vital para outras coisas, e outras coisas que você pode resolver. Coisas que estão ali no presente, assim, sem evitando essa antecipação em excesso. Aqui, a neurose fóbica, ou a fobia, ela vai ter uma característica diferente. Assim. Eu imagino, nós estamos num processo de ansiedade, num processo de estresse, e aí esse processo de ansiedade, esse processo de estresse, ele é associado com algum tipo de trauma. Qual que é o trauma mais habitual que a gente tem? A parada de funcionamento do organismo, ou o excesso, o conflito do organismo. Então, eu estou lá tenso e ansioso com um monte de coisa, e aí eu passo mal. Passo mal, vamos dizer, antes de ir para o trabalho. Por que eu passo mal? Por causa do trabalho? Não, eu passo mal pelo contínuo excesso de ansiedade ou de estresse. Só que a partir desse momento, o meu medo ele começa a ser direcionado para uma coisa. Foi isso. Só que, como eu não resolvo o excesso de atividade, como eu não resolvo um monte de coisa, eu vou continuar tendo isso em determinados momentos, e isso pode até passar para outras coisas. A neurose fóbica ou transtorno fóbico, ele está relacionado. Então, é um trauma que vai fazer você associar a sua ansiedade àquele trauma. Então, estava dentro do ônibus, passei mal. Vou, a partir desse momento, ficar com ansiedade ou vou ficar com um pânico de entrar dentro do ônibus. Então, tem algo mais direcionado. Mas não quer dizer que a culpa é do ônibus, quer dizer que é do processo. Então, ó, é o uso por parte do paciente de uma técnica de evitação de todas as situações que lhe parecem perigosas. Então, a fobia ela já começa a ficar mais específica. A neurose depressiva já é o contrário um pouco da ansiedade. Assim, se na ansiedade a gente direciona uma energia nossa para antecipar alguma coisa, na depressão eu retiro essa antecipação. Então eu deixo de canalizar uma energia para alguma coisa que possa vir. Eu começo a não querer fazer apostas. Por isso que é importante a gente entender que a gente tem que ter esse meio termo. A depressão, a característica
dela é essa, assim, eu não invisto mais. Ah, você vai para o trabalho? Ah, vou. Ah, você quer ir para a escola? Não, querer eu não quero não, mas eu posso ir. Então eu não tenho um investimento nessa, eu não tenho um direcionamento da minha força vital para aquilo ali. Então, essa falta desse direcionamento, que na ansiedade eu direcionava antes das coisas acontecer, aqui ela vai deixar uma ausência, vai deixar uma impotência do sujeito. E aí, isso tudo vai começando a produzir características de desvalia, de baixa autoestima, sentimento de vazio. A depressão pode estar associada a uma perda também? Pode. Eu posso não conseguir elaborar muito bem uma perda. Então, eu perdi alguma coisa, perdi uma pessoa, perdi uma característica, algo que era importante para mim, perdi um emprego, e aí eu não consigo elaborar, eu não consigo redirecionar a minha energia. Então, eu simplesmente paro. Aqui, a característica do sujeito já é diferente. Tá? Então, se na ansiedade eu estou tenso, esperando, aqui eu estou extremamente relaxado em excesso, sem uma vontade de produção, sem uma, um desgaste, uma produção de energia para isso. Então, o movimento vai se tornar lento, a pessoa vai ficar cada vez mais com um pensamento lento, ela vai responder mais lentamente, todos os processos dela começam a passar por uma redução. Qual que é a saída do processo depressivo? Depressão é uma coisa muito, muito, muito séria. As pessoas lidam ainda com depressão como algo que é uma doença ou uma frescura, que é uma coisa à toa, que é uma tristezinha. Não é. A depressão, ela é uma tristeza muito profunda que perpassa aí mais de 2, 3 meses. E aí vai depender muito da intensidade dessa tristeza. E ela produz no sujeito uma incapacidade. O sujeito não consegue produzir, mas não é porque ele não quer. Não é porque ele está com frescura, que ele está com preguiça. Então, ele não sente energia que a gente tem. Então, vocês acordaram hoje e falaram, opa, vamos lá que eu tenho que direcionar minha energia para ir lá assistir a aula. Eu simplesmente posso não conseguir direcionar essa energia para nada. Então, aí a gente vai ver essa ausência, você vai vendo, o sujeito vai se deslocando socialmente, o sujeito não quer participar, mas as coisas ele não dá conta. E aí vão acontecendo vários fatores de perda de namorado, de perda de emprego, que aí vai só acumulando, o sentimento de desvalia vai só aumentando. Qual que é a saída para isso aqui? Primeiro, em casos de depressão, o acompanhamento terapêutico e o acompanhamento psiquiátrico, às vezes, é extremamente necessário. O terapêutico é inquestionável, mas o psiquiátrico porque, às vezes, o sujeito sente que ele está incapacitado, sente que ele não dá conta, mas ele não consegue sair daquilo. Então, você vai pegar lá uma mãe de família que está lá vendo os seus filhos sem comer e não consegue levantar para dar comida. Então, assim, você precisa do medicamento ali para a pessoa minimamente se regular. A pessoa minimamente se regulou, ela precisa entender, ela precisa elaborar o que é essa tensão, o que é essa falta de energia que está sendo posta para o mundo. Então, a depressão, às vezes, ela pode estar associada a alguma alteração hormonal, ok, mas em grande parte ela está associada à forma de vida, a perdas constantes, a esse não direcionamento. A depressão, o que eu posso fazer com alguém que está extremamente deprimido? Posso oferecer acompanhamento terapêutico, eu posso oferecer para essa pessoa medicamento. Não é uma questão de, olha, religiosidade, não é nada disso. Assim. O sujeito precisa se reorganizar. O que é importante, às vezes, é entender que, às vezes, o sujeito está em depressão. E aí eu vou lá e arrumo alguma coisa para ele se reorganizar.
Só que ele não deu conta por exemplo, eu vou lá, o sujeito está deprimido porque está desempregado, eu vou lá e arrumo um emprego para ele. Só que ele está naquela mesma condição, nada dentro dele alterou. Eu vou lá e coloco ele no mundo do emprego. Ele vai entrar no mundo do emprego na mesma condição que ele estava, pensando, eu não posso perder esse emprego, eu tenho que ficar aqui, não sei o que. Ele começa, mas ele ainda está sem energias, naquele estado que ele já estava anterior. Se ele perde esse emprego, ele vai ter mais uma relação para falar, olha, eu não dou conta, eu sou incapaz. A depressão é uma das doenças com maior índice de suicídio entre as doenças do campo da saúde mental, porque ela tem um cunho cultural muito complicado, assim, esse cunho de frescura, de tudo isso que a gente já falou. Assim. Então, é uma doença que precisa de muito cuidado, é uma doença que tem aparecido em crianças, que tem aparecido muito fortemente em adolescentes, tem aparecido muito fortemente em idosos. Então, assim, ela precisa de um cuidado gigantesco para lidar com ela. A neurose. Eu falei de neurose histérica com vocês, e a neurose histérica ela é uma explicação direta de algumas relações nossas com o mundo e com o cotidiano. Ela pode também ser associada a algumas relações nossas com a cultura. Por exemplo, a histeria ela vai ter como uma característica muito clara, assim, uma conversão no corpo de impulsos ou de desejos reprimidos, inaceitáveis, né? Então, eu vou somatizar muito muito fortemente o que eu estou sentindo no corpo. Então, essa somatização ela é de uma intensidade tão grande que o corpo pode ser alterado do habitual em relação ao normal. Então, o sujeito pode começar a tremer, ele pode começar a não sentir o braço. Então, ele tem uma alteração no corpo. A característica maior da histeria, como a gente conhece no campo da patologia, é essa somatização do corpo. A gente vai ter características de histeria que até perpassam pelo senso comum, que é a exposição em excesso. Então, o sujeito se expõe, o cara é um histérico, ele está fazendo um show, ele está fazendo um monte de coisa, ele está se expondo em excesso. A gente vai ter essas características no senso comum. Mas você vai ver que a pessoa está com muito conflito diante os sentimentos ou os impulsos que ela está tendo ali, e ela vai transferir isso para o corpo dela de uma forma muito rápida e direta. A neurose obsessiva compulsiva, que é outra que a gente já falou na última aula, ela tem uma característica que é muito parecida com o mecanismo de isolamento. Então, se o mecanismo de isolamento, eu isolo uma ideia, e aí para isolar a ideia eu vou lá e coloco outra coisa por cima. Por exemplo, se eu não quero sair para trabalhar, então para não sair para trabalhar, eu começo a passar pela minha cabeça que eu estou esquecendo o relógio, que eu estou esquecendo a chave, eu vou e volto em vários momentos nesse mecanismo. É algo básico. Agora, a neurose obsessiva compulsiva já é algo muito mais elaborado. A repetição das ideias ela é muito forte, é uma obsessão. Então, assim, eu vou ter uma ideia de que se eu andar e pisar nas linhas, alguma coisa de ruim pode acontecer. Então, a ideia se transforma em ação. Por isso que a obsessão se transforma em compulsão. Então, eu posso lavar a mão 10.000 vezes no dia, porque se eu não lavar, eu posso, sei lá, posso transmitir uma doença que não existe para alguém. Sabe alguma coisa assim que vai ser compulsivo para o sujeito, ou eu posso me contaminar? Então, o sujeito vive uma relação de adoecimento pelo excesso. Mas a diferença aqui dessa obsessão é que
o sujeito sabe da contradição, ele sabe que tem hora que ele está fazendo em excesso. Então você vai pegar lá a pessoa com compulsão de limpeza. Ela limpa a casa porque está sujo, porque não pode ficar assim, não pode ficar assado. Então vai limpa 10 milhões de vezes. Só o que acontece? Ela tem noção do excesso dela. Aí que está a diferença da neurose para a próxima que a gente vai, que é o campo da psicose. O campo da psicose, nem sempre o sujeito vai ter noção, e por estar sendo algo interno, ele tem uma certeza que aquilo é muito real. Assim. Aqui vai ter uma relação dúbia. Esse filme que eu coloco para vocês como indicação, Melhor Impossível, ele é muito legal, assim, porque o principal ator, ele tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e ele vai vivenciar os conflitos ali dessa doença o tempo todo. Dei o exemplo da última aula do senhor Roberto Carlos, que tem o TOC, e aí a gente ficou de começar as psicoses. Então, olha só, quando eu falo lá do transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão é essa ideia recorrente que faz com que o sujeito lave a mão. A ideia faz com que ele tenha compulsão de lavar. Aqui na psicose, essa ideia é muito forte e muito real. Ele rompe com o real. Lá na neurose, no TOC, o sujeito vai questionar isso, ele vai ficar lá, nossa, mas eu não preciso fazer isso, por que eu faço? Ele vai estar sempre na contradição. Aqui, quando a gente entra para o mundo da psicose, nem sempre a contradição vai estar muito clara. O sujeito rompe com a realidade. O sujeito vai achar que aquela nova condição ali faz parte do seu mundo real e vai trazer justificativos. Sabe? O que define a situação psicótica de um indivíduo é o fato que, em algum grau e intensidade, ele rompe com a realidade. E aí tem duas características aqui que é importante a gente começar a definir, que é o delírio e a alucinação. São duas palavras que a gente ouve habitualmente, mas no campo subjetivo vai ter outra perspectiva. Ah, mas para que eu, nessa minha área, preciso saber sobre isso? Você precisa saber porque, às vezes, você vai pegar casos que você vai comunicar com outros profissionais e eles vão usar essas denominações. Então, vamos lá. A alucinação. A alucinação, a gente começou a falar dela lá na alteração da percepção. Alteração da percepção do mundo. Então, o que é alucinação? São experiências sensoriais reais baseadas em objetos e fenômenos reais. Como assim? Olha, a alucinação é quando, no campo da minha consciência, tem uma alteração. Então, estou eu lá, então vocês lembram, eu já devo ter falado do exemplo, eu chego em sala de aula e vejo uma pintura na parede. Chego lá todo dia e vejo uma pintura na parede. Falo, olha, essa sala tem uma pintura na parede bonita. Essa minha visão sobre aquilo ali é alucinação. Essa minha alteração sensorial. Essa minha alteração sensorial, ela passa a ser delírio quando eu começo a justificar ela depois de um conflito. Como assim? Estou eu lá, e aí estou lá vendo a pintura na parede, eu pergunto para um de vocês, para a Daniela, pintura bonita essa na parede? Ela vai falar, professor, não tem pintura nenhuma aí não. Eu pergunto, mas alguém? Ela vai falar, não tem pintura nenhuma aí não. Aí, a partir desse momento, se eu estou vendo a pintura, eu construo uma história para essa pintura. Isso é o que a gente vai denominar de delírio. Eu vou lá e falo, não, os alunos não vêm porque eles não têm a capacidade que eu tenho, que sei lá, que a ciência deu, que Deus me deu. Eu crio uma história para aquilo ali.
Então, o delírio, normalmente, é a história que a gente constrói diante da alteração sensorial. Então, eu começo a escutar vozes, alucinação. Só escutar voz é alucinação. Agora, a história que eu construo para essas vozes que eu estou escutando, então estou escutando voz lá, assim, é o que a gente vai chamar de delírio. Então, se antes a gente falava de sensação e percepção, então eu tinha uma sensação e passava a definir isso como percepção, agora eu falo claramente alucinação e delírio. Então, eu sentia um cheiro que ninguém sentia, sensação. Aí a história que eu dou para esse cheiro, percepção. Para a gente agora, sensação que foge do contexto coletivo e social, que foge do contexto real, alucinação. A história que eu dou para essa fuga para essa alteração de sensação, é o delírio. Então, isso a gente tem que ter claro. Assim, às vezes, o sujeito tem uma alucinação e logo já vai falar, olha, tá tendo um problema aqui, ó, preciso de uma ajuda médica. Só que, habitualmente, o que a gente faz? Olha, estou tendo um negócio aqui, isso é por causa disso, a gente justifica e coloca ela dentro de um contexto. Então, aqui vai estar uma diferença bem clara para o campo da psicose. Assim. Psicose, o sujeito, ele vai ter essa alucinação como algo verídico na sua vida e na sua relação. Se você perguntar para ele por que ele fez aquilo, ele vai falar, é óbvio, eu fiz aquilo porque Deus mandou, eu fiz aquilo porque eu estava possuído, ele vai ter certeza daquilo, porque faz parte do campo. Então, da mesma forma que eu sempre, na minha história inicial, tinha certeza que tinha uma imagem, que tinha uma pintura na parede, ela tem porque ela foi construída na minha cabeça, então ela é real. Então, isso que é o importante dessa alteração. Saímos dos conceitos de sensação e percepção, passamos para alucinação e delírio aqui agora. Então, continuemos. As psicoses. As psicoses, elas vão ter 3 tipos mais claros assim de psicoses. Vamos começar aqui pela última aqui. São as psicoses orgânicas. Como assim psicose orgânica? São as psicoses de uma alteração, às vezes, hormonal, são as psicoses, às vezes, de uma alteração, por exemplo, por um acidente, você tem uma alteração da sua massa encefálica, você teve um pedaço do seu cérebro, você teve um acidente, você teve um problema hormonal, e aí esse problema hormonal faz com que você tenha essa alteração da realidade. Isso é o que a gente vai falar de psicose orgânica. Ponto. Então, o cara tinha condições tranquilas, teve um acidente, e aí você vai ter essa alteração. Os outros 2 tipos são as psicoses afetivas e a esquizofrenia. A psicose afetiva, o sujeito vai ter uma alteração de humor, ele vai oscilar entre 2 condições ou 2 personalidades de uma forma muito rápida e muito hábil. Assim. Então, se lá na neurose histérica, o sujeito tinha uma dissociação que ele escutava voz e escrevia cartas e falava que era um espírito, mas a vida dele continuava de uma forma mais tranquila, então ele tinha uma dissociação. Agora que na psicose afetiva, você vai ter uma dissociação completamente diferente. Você vai ter 3, 4, 5 personalidades num sujeito só. A mesma, já mais elaborado, isso vai acontecer na esquizofrenia. Tem uma quebra, de fato. O sujeito perde completamente a relação com a realidade. Então, a esquizofrenia, o sujeito vai ter uma alteração muito brusca da realidade. O esquizofrênico é o mais, no senso comum, conhecido como esse sujeito que realmente enlouqueceu, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Esse sujeito que perdeu a noção ali da realidade por uma alteração
estrutural, por uma alteração, por um problema que ele já tinha ali, e chegou no limite que ele cindiu. A esquizo,